boa noite a todos e todas. Boa tarde para quem está em Portugal, porque Portugal a gente diz boa tarde até 11 horas da noite, não é Uhum. mesmo? A gente só diz boa noite quando vai dormir. E boa tarde também para quem está aí em horários diferentes. Aqui para mim são 4h08, ainda é tarde, e no Brasil já é o início da noite, né? Então, primeiro, boas-vindas, bem-vindos e bem-vindas a todos que estão aqui. Estou muito feliz de ver as pessoas que são os nossos contumazes participantes do Book Club, mas também as pessoas que estão chegando hoje ou que vêm quando é possível, né? Como a Fátima e outras pessoas aqui. Então, muito bom poder, de novo é, estar aqui reunida com vocês, né? Estarmos aqui reunidos nesse encontro mensal do GENAM, que é o Grupo de Estudos e Pesquisa em Literatura Narrativa e Medicina da USP, e que proporciona, né, esse clube que a gente chama de Clube do Livro, mas que ao longo dos anos foi aí sendo muito mais do que só do livro, né, esse espaço de compartilhamento e discussão da arte em geral, né, em especial da literatura. O Genan, como muitos de vocês sabem, é um grupo que estuda a relação entre a linguagem, a literatura, as artes e a área da saúde. A gente tem o Book Club aí desde 2020, né? Nós começamos o Book Club por conta da e durante a pandemia, né? Para nos proporcionar mesmo um espaço de partilha, da arte como uma possibilidade de fazer sentido das nossas experiências de vida, né? Naquele momento da experiência da doença, da experiência da Covid, mas depois isso se expandiu. E a partir de 2020 a gente tem aí o nosso Book Club, a gente está então na quinta temporada do Book Club, no quinto ano em que a gente proporciona esse encontro. A cada ano a gente escolheu um tema específico, né? No primeiro ano do Book Club, que foi 2020, nós trabalhamos com narrativas literárias, na sua grande maioria, a respeito de doenças, médicos, pandemia, enfim, muitas coisas. No segundo ano do Book Club, a gente se debruçou muito mais especialmente sobre obras de arte visual, todas elas na interrelação com a saúde. No terceiro ano, nós escolhemos falar sobre cinema, sempre na relação com a saúde. No quarto ano, que foi o ano passado, foi um ano um pouco miscelânea, né? A gente trabalhou com várias linguagens. E esse ano, que é o quinto ano, e nós já estamos aqui no quinto Book Club deste ano, nós decidimos nos debruçar mais especificamente sobre a relação entre a música e a saúde, e passando, claro, né, nada é tão separado assim, pelas outras linguagens da arte, e, portanto, a gente já teve aí alguns encontros muito bacanas, que pensaram, né, que foram olhar um pouquinho essa relação entre as possibilidades da música como forma de compreensão da saúde, né? Então, eu convido quem não participou dos book clubs anteriores a olhar todos os nossos programas no YouTube do Genan. Todos os nossos programas ficam disponíveis, são editados, depois ficam disponíveis no nosso YouTube. E esse ano também a gente já tem dois dos nossos encontros lá. Então, se vocês tiverem curiosidade, podem olhar lá no nosso YouTube, no nosso canal do YouTube, que a gente está lá. E vamos estar também com esse encontro com o Rafael Galo, que está aqui hoje, nosso convidado. Andréia, muito querida, né? Minha braço direito, esquerdo, pernas e mente, né? Andréa Funchal, doutora Andréa Funchal, que também coordena o Book Club comigo e é produtora do Book Club comigo. Ela me mandou gentilmente, agora há pouco, a mini bio do Rafael, para que eu tomasse conhecimento. E aí eu disse assim para ela, pera um pouquinho, né? O Rafael que eu conheço não é o Rafael da mini bio.
Tem uma história com o Rafael que já é muito não, mas um pouco mais antiga do que essas formalidades, né? Então, eu queria começar esse book club dizendo que eu estou muito feliz de ter o Rafael aqui com a gente. Eu fico muito, mais do que honrada, né, pelo escritor e pelo profissional que ele é. Eu fico muito orgulhosa de dizer que o Rafael foi meu aluno, né? E um dos meus alunos na pós-graduação, a gente tem aí um caminho que eu diria que a gente se conhece há quanto, Rafael? Uns 10, 12 anos, talvez 15, de quando a Não, gente acho que era um pouquinho mais jovem. eu acho que foi deve estar fazendo uns 10 anos, foi 2013 ou 2014, Fabiana, aquela. Eu acho que foi 2013 que eu fiz aquela. Não, cara, foi por aí. Foi por Né? aí. Faz É. tempo. É porque a gente está com o tempo meio doido na cabeça, que assim, é antes da pandemia e Exato. depois da pandemia a gente está meio doido, né? É, mas eu acabei o mestrado em Mas 2015 e acho que foi mais ou menos por aí, 14, 15. deve ter sido. Foi um Hum, curso em que de que o Rafael participou, um curso que eu dei na pós-graduação da Letras, sobre cinema, né? uhum, E as aulas eram até na biologia, a gente tinha que ir lá para biologia para ter aula. hum, Depois o Rafael andou conversando comigo a respeito da possibilidade de fazer um doutorado, né? E uhum. aí, hoje eu estava pensando assim, ainda bem que não rolou, né? Porque outras coisas muito interessantes rolaram, principalmente a carreira literária do Rafael, que me parece, enfim, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas cada vez mais eu me convenço, né, de que ontem ainda estava falando disso, estava ministrando uma aula aqui e estava dizendo isso, que o conhecimento que a gente produz dentro da universidade é espantoso, né? É algo que, assim, as possibilidades que a universidade nos oferece para a construção do conhecimento são imensas, né? Em termos de pesquisa, etc. e tal. Mas uma coisa que cada vez, quanto mais o tempo passa, mais me deixa, assim, um pouco, eu não diria desgostosa, mas me deixa um pouco frustrada em relação ao trabalho acadêmico, e por mais que ele seja maravilhoso e que a gente tenha imensas possibilidades dentro da universidade, é que o trabalho acadêmico leva muito tempo para chegar no mundo, né? Ele fica durante muito tempo preso dentro dos muros da universidade e acaba ficando uma coisa meio entrópica. E para mim, especialmente, que sou uma pessoa muito voltada à prática, muito em busca de resultados, não resultados numéricos, né? Mas eu acho assim que o nosso conhecimento deveria, pelo menos, deveria ter um impacto maior na vida cotidiana das pessoas, né? Devia poder transformar a vida das pessoas de um modo mais rápido, mais direto, né? Mais efetivo. Eu acho que ainda a gente leva muito tempo. Então, e além dos muros da universidade e o Book Club e outras iniciativas do GENA, tem muito a ver com isso, né? E além dos muros da universidade, é fundamental para que o nosso conhecimento faça sentido, né? Para que a gente não Hum, esteja, não fique simplesmente produzindo conhecimento que vai ficar só entre os nossos pares. E nesse sentido, Rafael, eu queria dizer que assim, não é que que eu tenha ficado feliz de o seu doutorado ainda não ter se realizado, mas eu vejo, né, que essa expansão do que a gente faz para o mundo, seja pela literatura, seja pelos nossos livros, seja no nosso trabalho cotidiano no mundo, né, como o Fabi faz na penitenciária, e enfim, outras pessoas nos hospitais, é, dá sentido, né? Dá sentido para o conhecimento que a gente produz. uhum, E com sim. certeza o Rafael tem feito isso por meio da literatura dele, e eu fico feliz demais de ter você aqui hoje comigo e muito orgulhosa dos meus alunos que estão aí Uhum, no mundo, né? No mundo. Isso é muito importante para mim e para nós como docentes, como professores, como educadores, né? Eu poderia dizer uhum. de ver que essas coisas acontecem também fora dos muros da universidade.
tá? Ah, Então, obrigado. eu vou passar a palavra para a Andrea, que vai fazer vai ler a sua mini bio, vai Uhum. honrar a sua mini bio. E aí, o Rafael vai falar um pouquinho hoje sobre o Dor Fantasma e a literatura dele no geral. A escolha do Dor Fantasma se deu especificamente nessa temporada do Book Club, porque o personagem principal do Dor Fantasma, o Romo, é um músico, né? Ele tem a relação com Uhum. a música, então essa interdisciplinaridade, essa interface, né, entre uma personagem que é um músico, a literatura como arte da linguagem e algumas questões de saúde, né, num sentido muito lato, muito amplo, que aparecem no livro, nos interessam a gente a discutir aqui. Os nossos outros book Legal. clubs de música foram sobre outros assuntos, mas não trabalharam a interface mesmo entre a literatura e a música e a saúde. Então, é por isso que a gente chamou aqui o Rafael para conversar um pouquinho com a gente hoje, tá bom? Então, Legal. obrigada de novo a todos que estão aqui. Vou passar a palavra para a Andrea. Boa noite a todos. Eu apresento o Rafael Galo, que nasceu em 1981 em São Paulo, no Brasil, e atualmente reside em Lisboa. É autor de Dor Fantasma, romance vencedor do Prêmio José Saramago 2022, de Rebentar, romance vencedor do Prêmio São Paulo de Literatura, de Réveillon e Outros Dias, livro de contos, vencedor do Prêmio Sesc de Literatura 2012, e de Cavalos no Escuro, seu livro de contos mais recente, publicado pela editora Record em 2024. Tem ainda diversos textos em antologias e coletâneas, que incluem publicações em países como França, Estados Unidos, Cuba, Equador e Moçambique. Em nome de todo o Genan USP, nós agradecemos a presença do Rafael aqui hoje. E Rafael, o Book Club é seu, seja muito bem-vindo. Pô, obrigado, obrigado, Fabiana, aí, pelas palavras e Andréa também. Eu geralmente funciono mais por perguntas, assim, tipo, em Aham. geral, ter uma conversa assim, então fiquem à vontade de repente, fazer perguntas e aí eu vou respondendo, porque para mim é sempre melhor do que eu sair falando sozinho. Mas, enfim, só para começar um pouquinho, posso começar falando, acho que sobre essas questões um pouco, que o livro, né, o do Fantasma, ele realmente ele tem essa relação com a música bem forte, porque a minha formação foi em música, né? Essa minha graduação foi em música. Eu, por muito tempo, assim, eu trabalhei com música, eu estudei música, assim, eu comecei na adolescência, com aquela coisa mesmo de sonhar em ter uma banda, assim, sabe? Era como eu enxergava que seria o meu sonho barra destino, assim, né? Por muito tempo eu queria ser um artista da música. E eu confesso que até eu tive aquela história, né? Típica, assim, de falar para os meus pais que eu queria ser músico, meus pais falaram que não, né? E que então, pelo menos fazer uma faculdade para ter um plano B, aquela história, né? Que eu acho que todo pai fala isso com aquela esperança de que, tipo, aí durante a faculdade ele vai entrar no estágio, ele vai entrar no emprego, e ele vai esquecer essa fantasia de garoto, né? E não funcionou para o meu lado, assim. Eu comecei outros cursos universitários, eu comecei outras duas faculdades antes da de música. Acabou que eu abandonei ambos e, e, e fui para a faculdade de música porque eu consegui convencer os meus pais de que mesmo que eu não fosse um artista, para mim seria uma carreira muito mais feliz e satisfatória fazer um mestrado, fazer uma pós-graduação e dar aula, de repente, no curso de música, ser um estudioso da música, que isso era uma coisa que meus pais respeitavam, assim, minha mãe fez mestrado, meu pai fez até o doutorado, deram aulas na universidade, então, assim, é um universo que para eles, sabe, eles falam assim, ah, ok, então tá bom, então dentro desse mundo a coisa funciona, né? E eu fui para a faculdade de música, mas eu confesso que, assim, no meu íntimo, eu ainda fui como uma desculpa, era o contrário, né? Enquanto eles achavam, olha, a faculdade vai ser o tempo que ele precisa para abandonar a fantasia de músico, eu achava que a faculdade era o tempo que eu precisava para me realizar como artista da música e quebrar essa fantasia de que eu precisava de um emprego, sabe? Mas, enfim, não aconteceu, não virei um artista da música. Hoje em dia eu dou graças a Deus por isso, porque eu acho que
cara, deve ser uma carreira muito ingrata também, assim, muito difícil, né? E, mas, enfim, aí eu segui na música e eu segui essa coisa do estudo eu gosto, sim, até hoje. E eu gosto muito das áreas das artes, essas interrelações, como a Fabiana falou, né, no começo, assim. Tanto que isso percorre toda a minha vida, assim, mais do que minha trajetória profissional, percorre a minha vida, assim, os meus gostos, o que eu faço, minha forma de pensar, né? Os meus interesses, minhas paixões, e também, inclusive, agora eu estou no doutorado aqui, né? No doutoramento, né, que se diz aqui em Portugal. E é na área de estudos comparatistas, que é uma área realmente que é feita para isso, assim, é feita para você, como o Genan aqui, né? Tipo assim, a gente vai falar sobre música, mas com literatura e com medicina, assim, você vai realmente ver o cruzamento de áreas, assim, né? Eu estudo mais o cruzamento das áreas que fazem parte da minha formação diretamente, né? Música, literatura e cinema. Mas é muito por esse pensamento, assim, mais realmente sempre dessas relações, assim, né? Mesmo na música, não era, nunca fui o cara que, eu gosto de sentar com o instrumento lá e ficar estudando meu instrumento 8 horas por dia, assim, nunca fui essa figura, né? E aí, enfim, no meio disso tudo aconteceu a literatura, né? Que era, era uma das áreas de interesse, mas não era um projeto meu. Eu nunca fui, assim, uma pessoa que, eu quero ser escritor um dia e vou direcionar minha vida para isso, assim, de novo, eu queria ser um músico, eu queria ter uma banda, né? Mas eu gostava de literatura e eu comecei a ler muita coisa, comecei a escrever, e nesse meio de escrever, às vezes, cara, desde os poemas de adolescente, assim, aquela coisa de paixão platônica, ficava lá escrevendo declaração para as meninas que não tinha coragem de entregar, até, enfim, aquelas coisas de sentimentalistas, de adolescente e tudo mais, e depois certas brincadeiras. Começou que a brincadeira começou a ficar um pouco mais séria, assim, principalmente por volta dos meus 30 anos, e aí eu escrevi primeiro livro de contos, que é o Réveillon e Outros Dias. Também aquela história, a hora que ele ficou pronto, eu não fazia ideia do que fazer com ele, né? Assim, em termos, eu não conhecia ninguém de editora, não sabia como funcionava, só era leitor, mas ele ganhou um prêmio importante para inéditos, que foi o prêmio Sesc. Então ele ganhou a publicação pela Record, e isso me colocou, assim, me catapultou direto para esse lugar, digamos, de um escritor publicado e de alguém enfim, que vive tudo da literatura, né? E aí começou essa nova trajetória literária, assim. E é engraçado porque, assim, por um tempo eu resisti muito a, a escrever alguma coisa que tivesse relação com música, porque eu queria justamente evitar a coisa de ser tido como o músico que escreve, assim, sabe? Ele é músico e ele resolveu escrever. Eu acho que eu queria muito ser, não, na literatura eu sou um escritor, eu sou uma pessoa que escreve, né? Eu não sou um paraquedista, assim. Mas acabou que, enfim, também a vida vai levando a gente para outras questões, outras coisas e tudo mais. E aí surgiu a história desse pianista que tem a mão direita amputada, né? Assim, para quem não leu o livro, eu acho que isso hoje em dia nem é mais um spoiler, assim, é um semi-spoiler, porque sai em toda aqui entrevista e tudo que é matéria, então eu acho que eu já posso contar assim, sem muita, né, sem muito problema. E aí eu escrevi essa história porque na época, para mim, por questões da minha vida, questões pessoais, assim, é, era a história que me parecia a melhor para se escrever, assim, era a que melhor retratava aquilo que eu estava sentindo na época, assim, para mim literatura sempre tem essa relação, né? Por mais que seja é, muito ficcional, né? Assim, os personagens são muito diferentes de mim em termos de biótipo, em termos de biográficos ou de fatos, né? Da própria biografia, eu sinto que eles são muito representativos de mim mesmo, assim, do que eu sou e do que eu vivo, assim. Eu os vejo como certas máscaras, digamos, que vão contar melhor, através da sua ficção, aquilo que eu estou vivendo, né? Se eu contasse exatamente a minha vida, fizesse um trabalho de autoficção, assim, diretamente, né? Escrevesse um livro assim, olha, o personagem Rafael está vivendo essa questão na vida dele agora, né? Por causa desse fato, desse outro fato, desse sentimento, desse outro sentimento,
cara, ficaram livros muito sem graça, assim, muito fracos, assim, porque minha vida em geral é muito sem graça, né? Então mas eu acho que os sentimentos eles são válidos, né? Eu não acho que os sentimentos, as coisas que eu sinto, os dramas que eu passo, os fantasmas meus, eu acho que eles têm validade, apesar de eles serem meio sem graça, né? Na minha contingência. Então, eu busco essas histórias que de repente vão dar um melhor corpo para esses fantasmas mesmo, para essas questões, porque aí eu vou falar sobre aquilo que eu estou sentindo, mas eu vou falar através de um fato, de um evento e de um personagem que potencializa isso e que eu acho que fala melhor sobre isso, né? E aí, na época, que foi 2016 que eu comecei a escrever o Do Fantasma, um pouco depois que eu saí do mestrado, Fabiana, um pouco depois que eu terminei. É, eu achei que aquela história do Rômulo, né, essa história do Rômulo do Fantasma, era a melhor história para contar aquilo que eu estava vivendo naquele momento, né? E aí foi o momento que eu falei assim, também, então pronto, sabe, eu já tenho 2 livros publicados, acho que já se diluiu um pouco essa questão da música, ou do ser músico, porque era justamente o momento em que eu estava deixando de trabalhar com música por completo. Aliás, ele fala um pouco sobre isso, né? Da Fantasma no Fundo fala um pouco sobre. Acho que isso é um dos exemplos, assim, né? Tipo, eu estava deixando de trabalhar com música, como é que eu falo melhor sobre isso? Um cara de, sei lá, 35, 36 anos que arrumou um outro emprego? Tipo, não, vamos pegar um pianista que vive para isso e teve a mão amputada, sabe? Isso fala melhor sobre essa perda dessa coisa importante na vida para ele, né? E aí eu comecei a escrever, e aí foi engraçado no fim das contas o que aconteceu, porque depois de tantas voltas, né, do mundo, assim, o livro foi recusado por editores, teve a pandemia, eu tive uma crise pessoal gigantesca, assim, na minha vida, eu quase joguei o livro no lixo. Eu cheguei a comentar com várias pessoas próximas assim que eu estava deixando a literatura, né, que eu ia parar de escrever. Eu cheguei a procurar outras áreas assim. é, Cheguei a tipo abrir o Google e procurar curso de arte em cerâmica, assim, sabe? De verdade, assim, não é conversa, né? Então, depois de tudo isso, o livro ganhou o Prêmio Saramago. E ele foi publicado aqui em Portugal, e eu não tinha nada publicado aqui em Portugal, então em Portugal não existia. Foi de novo uma estreia, assim, foi uma reinauguração de mim mesmo como escritor. E aí foi engraçado, porque aí eu caí naquela armadilha, porque todo mundo olhou para mim e falou: Rafael, né? Tipo assim, quem é? Não conhecemos, né? Tudo aquilo que a gente não sabe o que que é, a gente quer já. Não, vamos achar a explicação, vamos achar a caixinha onde a gente coloca ele e vamos colocar. E foi a primeira caixinha. Ele é músico e ele escreve sobre música. Pá, virei aquilo do qual eu fugi lá no começo, né? E é engraçado, assim, até hoje as pessoas falam, ele é músico e tal. E eu acho que nunca eu me senti tão não músico na minha vida quanto hoje, assim, porque eu já não trabalho com música há anos, eu não estudo, eu não tenho nenhuma atividade, assim, que não um hobby com música, assim. A minha relação com música hoje é equivalente a qualquer pessoa que tem um violão em casa e gosta de tocar um pouquinho, assim, sabe? Então, tem um pouco esses papéis na vida também, né, que vão colocando a gente, né? E, enfim, acho que para um começo de conversa é meio isso, assim, de repente, não sei se tem alguma pergunta, algum comentário, alguma coisa assim, de repente eu vou puxando, assim, porque pode ser até questões médicas, enfim, Sim. ou do grupo. Olha, eu vou colocar algumas coisas, porque, bom, primeira coisa que eu queria dizer é que é tão interessante essa fala do Rafael, porque quando a gente convidou o Rafael, que eu falei com o André, que eu conversei com o André e com o Hélio, que são as pessoas que me ajudam a pensar um pouco a organização do Book Club do ano e tudo mais, eu falei, eu queria convidar o Rafael, mas na minha mente, assim, é engraçado isso, né? Porque Hum, acho que sou uma pessoa que conheço o Rafael pré-Saramago, pré-Dor Fantasma e tudo mais, eu não pensei assim, é um músico que escreve literatura, jamais, né? A Eu minha tinha cabeça, assim, eu vou conseguido chamar o Rafael porque ele é o escritor que escreveu um livro em que a música aparece e tem relação com a saúde, quer dizer, um caminho engraçado, né? Para mim, o Dor Fantasma não te define, né? Você é o autor do Dor Fantasma, mas ele não te define enquanto escritor, né? Na minha cabeça, Uhum, né? Porque uhum, eu te conheço de um outro ângulo, né? E acho que sempre percebi muito, talvez, essa tua pluralidade, né?
porque Uhum. sempre te vi Legal. como músico, mas não como músico profissional, e também te vi muito mais como escritor, mas também te vi como aluno, também te vi como estudante, enfim. Então, assim, eu acho que não tinha essa dimensão, né? E me relaciono muito com o teu relato de como é que a gente cria, né? Porque esses personagens são mesmo fantasmas da gente, né? Pelo menos para mim Uhum. também são. A gente Uhum. acaba, são coisas assim que a gente. Eu também tenho escrito, né? Então, ficção. E eu falo muito que a gente parece que tá tudo ali, mas a gente puxa um fio, né? É quase como eu brinquei outro dia dizendo que é quase como um ralo entupido, né? Essa coisa da ficção. Você puxa aquele cabelinho que tá saindo para fora, assim, e sai o tufo inteiro, né? E você não sabe nem de onde que veio tudo aquilo, mas está ali, né? E eles têm um pouco vida própria, né? Esses personagens. Uhum. Eles são independentes da gente. É como é isso, você puxa o fio e o negócio é muito Sim. maior do que você pode imaginar. E é claro, são muito da gente, mas também são muito eles mesmos, né? Uhum. Sim. Então, eu acho interessante isso. Como é que a Ah, ficção fala de nós, mas ela fala de outras coisas também que vão muito além da gente. Enfim. Mas é isso, né? E assim, eu acho que, bom, a primeira coisa que eu queria talvez jogar aqui para a gente bater um papo é isso, né? O Dor Fantasma nasce como, olha só que coisa engraçada, né? Como um fiozinho de cabelo que você puxou ali e uhum. saiu o tufo Uhum. inteiro, né? Que estava escondido, da tua vida, da tua relação com a música, desse lado seu, né? Que você achou que já tinha ficado para trás, né? Que não tinha, Uhum. né? Na verdade, renasceu aí. Nasce também num momento de crise, né? Então, eu acho, né? Acompanhei muito, assim, dizendo para todo mundo que está aqui também, é, não acompanhei o do Fantasma só do momento em que ele ganhou o prêmio Saramago, né? Uhum. Acompanhei muito pelas redes, né? Mas porque a gente tem essa relação é, de conhecimento com o Rafael, de acompanhar toda essa crise, né? Mesmo que de longe, né? De acompanhar todo o desenrolar dessa crise, que curiosamente, não foi só dele, né? Eu vi muitos escritores, né? Inclusive escritores que também foram meus alunos, como a Paula, Fábio e outros Uhum. escritores nesse mesmo período, né, nesse período entre 2017, 2018 e o início da pandemia, passarem por crises muito profundas e que não só pessoais, porque cada um Uhum. de nós tem as suas crises pessoais, elas acontecem na vida, não é isso? E também não só coletivas, a gente sabe que foi um período muito crítico para a nossa história também, né, para o país, para o Brasil, etc em termos políticos, econômicos, etc., mas também uma crise com a literatura, né? Sim. Uma sensação de que a literatura não valia a pena, né? De que Uhum. seria preciso buscar algo diferente para viver, para a Uhum. vida, né? Então, Uhum. acompanhei, como eu estou falando, vários de vocês, né? Passando por uma coisa semelhante nesse mesmo momento. Interessante isso, né? Uhum. E, e aí vem essas obras, né? Você está falando da tua trajetória, Rafael, da trajetória do livro, né? Também, eu acho. Uhum. Me lembra um pouco a trajetória da Paula também, né? Eu estou fazendo uma Uhum. relação. Rafael conhece a Paula também, Sim, sabe? sim, sim. E que é uma coisa assim, eu vi muito da Paula, mesmo relato que eu vi de você há um tempo atrás, né? Então, assim, Uhum. de uma desilusão com a literatura, de uma sensação de que a literatura, afinal, não tinha alcance, né? Ou pelo menos não o alcance desejado, que seria atuar como um elemento transformador, de alguma forma, de qualquer forma, né? Na Uhum. realidade que a gente vivia. E eu acompanhei também o momento da virada, né? O seu momento Uhum. de virada e o momento de virada da Paula, né? Que também agora com um romance novo, e Sim. enfim.
E então, assim, eu acho que a gente poderia começar pensando assim, talvez, o quanto que a literatura pode ou não constituir uma forma de cura, Uhum. né? Uhum. Não Uhum. apenas uma cura, pessoal, individual, as nossas próprias questões e crises que a gente tem, né, como expressão Uhum. nossa, mas há certas feridas, a certas cicatrizes, a certos cortes, né, que vão muito além da gente, e a certas amputações, né, certos cortes que Sim. vão muito além da gente e que, de certa maneira, esse tecido de palavras tem, não sei se o poder, mas tem a possibilidade de costurar, de Uhum. suturar, né? Uhum. De pelo menos re- reconstruir de alguma forma esse tecido esgarçado, né? Tanto Sim. nosso quanto Sim. daquilo que está além da gente. Sim. Então, E não, é curioso estar ouvindo você falar, Fabiano, estava lembrando assim, porque o Dor Fantasma ele nasce de uma crise desse tipo, né? É, que resumindo assim muito, depois do mestrado assim, de ter passado, né, ter direcionado minha vida para essa coisa que eu gosto, do estudo, das artes e tudo mais. E era uma época que eu trabalhava com música, eu dava aulas, eu gostava. Chegou um período que eu falei assim, quer saber, hoje em dia, eu tinha 2 livros publicados, né? A literatura não me dá o dinheiro para pagar as contas, mas me dá a realização pessoal que eu quero, me dá esse estar no mundo que eu acho que é o meu, né? Que eu acho que é uma sensação assim muito importante para todo mundo. Mas ele não paga as contas, então eu vou fazer diferente. Eu vou tentar um trabalho que pague as contas e fora do horário do expediente eu escrevo e vai ser essa a minha vida. E aí eu passei num concurso para o Tribunal de Justiça, que foi bem nessa época, assim, eu fui defender o meu mestrado sabendo que eu não ia usar meu mestrado naquele momento, assim, porque eu estava indo para o Tribunal de Justiça virar um burocrata, né, um escritor burocrata. E aí eu fui ver essa vida, eu mudei de cidade e tudo mais, e foi nessa época que eu tive meu primeiro episódio de depressão, assim, diagnosticado, medicado, né, assim, a experiência completa, premium, né? E foi aí que realmente surge o The Fantasma para falar sobre isso, assim, essa coisa de como uma mudança na sua realidade e a perda de um ofício pode ser a perda da identidade mesmo, assim, né? Quer dizer, de novo, se eu escrever essa história, pô, é um cara de 35 anos que passou no concurso do Tribunal de Justiça, cara, tem um monte de gente que sonha em passar nesse concurso, ficaria felicíssimo de passar, né? Então ia ser chato e eu falei, pô, Rômulo conta melhor essa história do que a minha própria história. E eu comecei a escrever no começo de 2016 e eu terminei a primeira versão desse romance no final de 2019. Eu lembro de entregar para o primeiro editor em novembro de 2019, né? E, e eu já entreguei para ele assim com essa conversa que a gente já sabe, né? Era final de novembro, tipo, no Brasil, cara, ninguém vai começar nada nessa época, né? Já acabou. E eu entreguei para ele falando, olha, eu sei que o timing não é bom, mas você já entra em 2020 com esse livro na mão e a gente conversa em 2020. E aí veio 2020, né? Foi quase um clássico, né, da nossa época. 2020 é épico mesmo para Não todos é? nós e Não é? trágico. E aí e entrou 2020 e aconteceu tudo o que aconteceu, e eu acho que eu entrei nessa crise que você falou, Fabiana, e que muitos escritores e escritoras de fato entraram. Porque, pensa assim, eu estava acontecendo aquilo, né? Quer dizer, a gente tinha uma pandemia inimaginável, né, para todo mundo até pouco antes, centenas de milhares de pessoas morrendo e acontecendo o pior que podia acontecer do ponto de vista institucional e governamental, que era você ter uma figura que até debochava disso, assim, é um horror, assim, poucos ficcionistas conseguiriam ter tanta criatividade de pensar, meu, qual é o pior, né, assim, arquivilão para esse tipo de situação?
as pessoas iam pensar outro tipo. Ah, vamos pensar um cara que é incompetente, não um cara que chega a debochar disso, assim, né? É inacreditável. E aí, em meio a todo esse terror e toda essa quebra, essa imensa fratura do mundo, eu acho que foi a pandemia para todo mundo, o que eu tinha na mão? Um livro sobre um pianista que quer tocar Liszt, sabe? Pianista de música clássica. Eu falei, cara, isso está muito fora, assim, do que está acontecendo, né? E eu sei que eu não fui o único, assim, muita gente que obviamente não podia prever, tinha passado, sei lá, 2, 3 anos anteriores escrevendo, a mesma situação. Chegou naquele ponto, estava com o romance pronto, que, sei lá, eu tenho um amigo escritor que tinha escrito um romance sobre uma crises conjugais, sabe, assim. O romance é ótimo, assim, literariamente excelente, é um tema importante sempre, mas naquela hora, esses temas todos, assim, foram pelos ares, né? E eu acho que entrou muito essa crise que você falou, Fabiana, de tipo, cara, o que que vale o que a gente faz, sabe? Não, não vale nada, assim, diante desse horror não vale nada. Eu gosto muito daquela frase do Adorno, né, que ele fala que depois de Auschwitz é impossível escrever um poema, né? Que eu acho que depois, com o tempo, ela, né, não, eu não acho que seja impossível, acho que ainda bem que continuou-se a se escrever poemas, mas naquele momento era a coisa mais acertada a ser dita, sabe? Assim, eu Uhum, acho que uhum. eu concordo que naquele momento era isso que precisava ser dito, né? E de fato, eu concordo com a frase na época que ela foi dita. Então, eu acho que Assim como entrou. Benjamin, né, Rafael, quando ele diz que depois da guerra é impossível narrar, né? Existe um Uhum, silêncio, né? Uma coisa assim. verdade, também. Também, É, porque você sente, assim, eu acho que qualquer pessoa com o mínimo de honestidade intelectual, mínimo de empatia, sabe que, sabe, você olha e fala, cara, como assim está acontecendo esse horror? E eu tô aqui de barriguinha cheia, muito confortável, podendo criar historinhas e querendo que alguém dê atenção para mim, historinha, sabe? Eu acho sim. foi um Eu acho estranhamento que é muito mais ou grande. menos o que eu senti em relação ao trabalho acadêmico também em 2020. Eu tenho dito muito isso, Uhum, que dois fatos muito recentes mudaram. É interessante porque são fatos que têm a ver com o que a gente está conversando aqui, né? Dois fatos muito recentes mudaram muito a minha relação com tudo, mas também com a uhum, profissão, né? uhum, E muito essa sensação do que vale o trabalho que eu faço, de que vale uhum, a excelência do conhecimento que a gente produz, se ele não tiver um efeito, um efeito de transformação concreta no mundo para quem está uhum. precisando dele, né? Para quem Sim, precisa desse conhecimento. Um foi a sim. pandemia, sem dúvida nenhuma, porque ela nos Uhum, coloca diante de um limiar da existência, né, nossa e dos outros, que nos fala, que nos exige, né, uma tomada de posição em relação ao que nós estamos fazendo do nosso tempo, né? O que que nós fazemos no nosso tempo? Como é que nós empregamos o nosso tempo? Em nosso uhum. benefício, em benefício do próximo, né? É muito Boa. sério isso, porque o tempo é Uhum, finito, né? A dimensão dessa finitude, ela é uma grande responsabilidade, né? É uma grande responsabilidade para nós como sim. educadores, como profissionais, mas também como escritores, porque afinal de contas a gente cabe a quem escreve e aos criadores de arte configurar sentidos para essa realidade e imaginar possibilidades, né? Porque essa também é a Uhum, nossa função como criador. sim, sim, sim. Então, é muito sério tudo isso. Então, realmente a pandemia foi uma coisa que realmente mudou muito a minha relação com tudo, e a outra Uhum, coisa foi o diagnóstico do meu filho. Então, são coisas, né, que nos conectam com um limiar de uma necessidade premente da vida, né? E que a gente boa. precisa realmente é, questionar, né, a Uhum, responsabilidade do uso do nosso tempo, né? Para que sim. eu estou usando o tempo? Para que a gente usa o tempo? E no que esse Uhum. tempo pode ser, tá a serviço de algo melhor, né? De uma melhor Exato. Exato. cura coletiva. Acho que o nosso tempo e o do outro também, assim, né? Por exemplo, eu penso muito, em relação à literatura, eu penso muito sobre isso, né? De que escrever um livro leva muito tempo e ler um livro também leva muito tempo, demanda muito tempo, né? Assim, demanda muito das pessoas, né? Assim,
Então, eu acho que precisa ser algo que vale muito a pena mesmo, sabe? Assim, é, de, do investimento que a pessoa faz para ler, do que ela deixa de fazer, né, em outros sentidos, Sim. até, sei lá, de todo mundo que trabalha num livro, né, e se envolve naquilo, porque eu acho que precisa ser significativo, assim, eu tenho mania de me importar demais com as coisas, assim, eu vivo tentando não fazer isso, mas eu acho que é meio inescapável, assim, e então é sempre uma coisa que, tanto que eu acho que até que esse apego, esse se importar demais, vive aparecendo nas minhas histórias, assim, especialmente nos romances, né? Uhum. E aí é engraçado, assim, só uma coisa que eu lembrei, porque, tá, eu escrevi o livro, terminei em 19, veio 2020, esse editor nem me deu resposta, aí ele saiu do editor e tal, e entre 2020 e 2021, eu entrei numa crise pessoal muito grande, assim, muito grande mesmo, dessa coisa, com a escrita, crise com a escrita, crise com o próprio livro. Eu passei por um monte de mudanças na minha vida. Foi um desses períodos assim que as coisas mudam tanto que eu sinto que eu saí outra pessoa, assim. E foram 2 anos que eu fiz muita terapia, etc. E coloquei muita coisa assim mesmo de sabe quando você vai para terapia, assim, você não vai para brincar, não. Você vai falar, não, agora eu quero mudar mesmo quem eu sou, eu quero mexer nas estruturas mesmo. Vamos lá. E foi muito intenso, assim. E eu lembro que em alguns períodos enfim, dessa fase, eu comecei a me perguntar se... É curioso como o livro ganhou essa outra camada, assim, biográfica. Eu comecei a me perguntar se eu, em relação ao livro do Fantasma, não estava agindo como o Rômulo em relação à música dele, assim, né? Que o Rômulo não podia mais tocar aquela música, mas ele ficava apegado, ele não queria largar daquilo. E eu ainda não estava pronto, eu via que o livro não estava dando certo em nenhum lugar, eu ficava inclinado a jogá-lo fora, a começar uma outra coisa e tal, mas no fim eu não conseguia, assim, eu ficava muito apegado e eu ficava assim, eu levei para terapia essa pergunta várias vezes, várias vezes. E tipo assim, olha, será que o gesto final desse livro, que foi tão importante para mim, que foi um largo exorcismo de várias coisas, assim, em um período vasto de tempo, será que o meu gesto com ele também não fazer o que o Rômulo deveria ter feito, assim, tipo, abrir mão dele mesmo, assim? Esse livro eu tinha que ter escrito, mas ele não tem que ser lido, ele só tinha que ter sido escrito, não lido. E eu fiquei um tempo, assim, me debatendo com isso, sabe? É, Felizmente, assim, o Prêmio Saramago veio e mudou toda essa história, assim, né? Mas por muito tempo foi essa crise, assim, de achar que, tipo, talvez eu pensasse, eu acho que eu tinha que ter escrito esse livro, mas ele não necessariamente precisa ser lido, que é uma coisa que a gente não pensa. A gente sempre pensa, bom, um livro escrito tem que ser lido, né? Esse é o ciclo de vida do livro. Mas será que existe, talvez, livros que têm que ser escritos e desaparecerem, sabe? Como naquele... eu acho que tem uma coisa assim meio zen budista que fala assim, você escreveu um livro que ao final que você terminou de escrever, ele desaparece, assim, ele evapora no ar, assim, se você escreveria ele da mesma maneira, né? Uhum. Teve um pouco isso também, mas que eu acho que entra nessas questões, assim, né? Da validade do que você faz e de quem você é. E que, infelizmente ou felizmente, enfim, o fato da vida, está sempre em confronto com o outro, né? Tá sempre assim, tipo, Dor Fantasma, quando os editores disseram que não queriam, e quando pessoas, leitores beta leram, disseram que ele não era bom, ele passou a ser não bom. Ele é um produto inválido, vamos dizer assim, vamos encurtar. Quando ele ganhou o prêmio Saramago, ele é o produto mais válido do mundo naquele momento. E todo mundo Uhum. passa a adorar o livro, né? Então, É, assim, com certeza. e é o mesmo livro, é o mesmo, assim, eu não tenho controle, assim, o meu arquivo do Word, ele é o mesmo, assim, não é nem que eu abri o Word depois do Prêmio Saramago e apareceu lá, assim, olha, teve uma atualização, agora o livro é ótimo. Não, ele é exatamente o mesmo, né? Uhum. Então, tudo isso é muito doido, assim, também, né? E eu acho muito difícil, e eu acho que escritores, em uma realidade, principalmente no Brasil, assim, sem querer ser muito vira-lata, né? Mas que eu acho que é um país em que a literatura não está no mainstream, não está no senso comum, não está no centro da cultura, né? Assim, é difícil para os escritores, para as escritoras, assim, sabe? Assim, Uhum. é uma disputa, vamos dizer assim, no sentido de disputa com a vida, assim,
que em geral é muito desfavorável, sabe? Sim. E você está sempre um pouco em crise, assim. Tem sempre alguma Uhum. coisa para te deixar em crise, né? E poucas coisas para te assegurarem que o que você faz, pô, vale a pena, né? Uhum. Assim, tem também, cara, assim, puta, né? Você estava falando, né, Fabiana, sobre a questão de extrapolar os muros e chegar nas pessoas. Cara, eu recebo às vezes alguns relatos assim específicos de pessoas que leram um livro, que às vezes conviveram com alguma coisa daquilo assim, que você fala, meu, só esse relato sozinho, cara, assim, dessa pessoa talvez valesse todo esse trabalho, sabe? Uhum. Uhum. Por exemplo, principalmente acho que na situação, no contexto do Dor Fantasma, assim, as pessoas, por exemplo, que me escreveram para falar, cara, é, eu fui da música também, da música clássica erudita, principalmente, que é um terreno, eu acho, mais propício para tiranos do tipo do Rômulo, né? Não que na música popular não haja, há também, mas eu acho que tem um cenário na música erudita e tem uma cultura e certas tradições que propiciam que seja um habitat melhor para essas pessoas. E pessoas que me escreveram falando assim, olha, eu cruzei com os Rômulos na minha vida e eu saí da música, cara, fui fazer outra coisa. Eu amava a música, eu saí porque não tive condições de lidar com aquilo, né? Uhum. E de Uhum. repente agradecendo que o livro é um sinal, sabe? Pelo menos aquela. Eu acho que essa comunhão é muito importante. Eu não vou nem falar para seres humanos, cara. Eu acho que para todos os seres vivos, ou pelo menos para a maioria dos seres vivos, é importante, Sim. né? A maioria dos animais procura o seu bando ali, né? Ou procura os seus semelhantes, assim. Eu acho que você saber, encontrar um semelhante, assim, e eu acho que nos casos dos seres humanos, as histórias têm um papel fundamental nisso, muito importante, muito forte nisso. Alguém que você não conhece, mas que de repente você lê a história e cara, assim, acho que quem leu Dor Fantasma, assim, por mais que não saiba nada de mim, deve sacar, falar, meu, esse cara viveu alguma coisa disso, não é possível. Ele sabe muito, muito bem como é que funciona o mundo do ensino de música erudita para para não ter vivido. E mesmo que ele não viveu, ele montou tão bem que ele montou um negócio que é a história também da minha vida, eu como leitor, assim. Uhum. Então, Uhum. isso dá um reconhecimento para a pessoa que eu acho muito importante, né? E aí eu acho Uhum. que, tá, isso começa a ser de novo, assim, aquela velha história, pô, a literatura muda o mundo, não muda, tem uma importância, tem uma utilidade, não tem. Cara, eu não sei. Eu sei que eu, Rafael, fui um moleque que sabia muito pouco da vida, que cresci sem internet, cresci num meio super rígido e que eu aprendi muita coisa assim sobre o mundo, lendo livros e ouvindo músicas e vendo filmes que me apresentaram assim janelas novas no mundo que se uma outra pessoa tem isso também, cara, não vai mudar o mundo. A guerra na Palestina, lá, o massacre continua, o genocídio continua, infelizmente. Acho que livros podem muito pouco contra esse tipo de coisa, contra ascensões de fascismo e tudo mais. Mas, cara, pode pegar uma pessoa e falar, olha, isso que você tá aí meio que intuindo, meio que talvez querendo saber, você não tá sozinho. Isso existe mesmo. E vive sua vida com isso aqui a mais e busque talvez isso aqui a mais. Uhum. Porque tem. Sabe, você não está louco. Eu acho que algo que diz para as pessoas que elas não estão loucas por acreditarem em certas possibilidades de vivências já é alguma coisa, sabe? Sem Sem isso, dúvida. a barbaridade seria muito maior, eu acho. Sem dúvida. Eu acho que isso engata também, Rafael, com uma pergunta que a gente recebeu aqui, Uhum. que diz assim, que gostaria de perguntar para o Rafael, por que que o Rafael escolheu um personagem de personalidade tão difícil para representar um músico? Olha Uhum. só, é um pouco isso. Até foi engraçado, porque a nossa querida Andrea Del Fuego, que não está aqui hoje, mas Legal. sempre está, né? Ela não está, Uhum. mas ela sempre está, ela anda bem doida mesmo. Aham, sim. Ela é mega ocupada. Mas, aliás, acho que vocês estiveram, não sei se vocês estiveram juntos, acho que há pouco tempo, né, em Lisboa, não sei. Sim, a gente É. teve em Lisboa aqui, ela veio para cá e depois agora na Flip, em Paraty também, a gente fez uma Ah, mesa então. juntos. É. Eu Aí, adoro assim, ela, ó, nossa. essas personagens de personalidade difícil, né? Eu lendo um pouquinho, né, do Rômulo, eu Uhum. queria também, engatando aqui com a pergunta, te perguntar se você acha que ele pode ser parente da Cecília. Eu acho que eles são quase irmãos, que é a médica pediatra do Sim, André. do livro A Pediatra da Andrea, né? É engraçado, assim, vira e mexe alguém posta, assim, tipo, essa relação dos dois livros, assim, meio que
quase que nem formar um casal entre o Rômulo e a Cecília, assim, também. Fabi, já deixa eu falar, viu, Fabi? Eu sou você cama para levantar. E então, é engraçado assim, depois que se passa muito tempo, eu mesmo tenho dificuldade de lembrar como é que tudo começou na gênese do livro, assim, da história, né? Mas eu lembro que eu tenho essas ideias, assim, que às vezes são argumentos, às vezes tem um pouquinho da história, que eu falo que eu deixo guardado na minha adega, assim, né? Para irem lá fermentando e crescendo. E a ideia, o argumento principal do Dor Fantasma, que era esse, né? Um pianista que perde a mão e não pode mais tocar piano, eu já tinha algum tempo, assim. E aí, quando aconteceu tudo aquilo, todas aquelas mudanças na minha vida, eu falei, bom, então acho que aquela história. Eu estava até trabalhando num outro romance, e eu falei, não, mas acho que essa história desse pianista agora é a minha história do momento. Vou pegar para trabalhar nisso. Mas é aquela história de sempre, né? Você fala, tá, legal, o pianista ele perde a mão. Isso eu já tenho uma linha, falta as outras 200 páginas do livro agora. Precisa ter mais coisas nisso tudo, né? E aí eu lembro que eu comecei a buscar outros elementos, né, para a história. E aí, uma das coisas que eu queria muito trabalhar assim, no livro, muito mesmo, é, além dessa questão da perda da identidade, que eu acho que implica o acidente do Rômulo, eram questões da masculinidade e da paternidade, né? Porque o meu romance anterior, Rebentar, ele fala sobre a mãe de um filho desaparecido. Então, ele tinha muita relação com a maternidade, com questões femininas. As principais personagens do livro, pelo menos as que movem a história, são todas femininas, né? Então, eu falei, puxa, agora eu quero trabalhar esse lado, eu quero trabalhar o lado do masculino, e da paternidade, e dessa coisa das relações entre os pais e os filhos homens, né? Que, claro, assim, né? Tem mil possibilidades, não é que, pais são assim, homens são assim, o mundo masculino é assim. Tem mil, mas sempre tem aquele padrão, né? Sempre tem um status quo com o qual, ainda que você seja o completo contrário disso e fala assim, mas eu sou pai, eu não sou assim, tá, você vai se confrontar com esse padrão que é a referência para todo mundo, né? Em algum grau você vai ter esse confronto. Não é que todas são equivalentes no campo social, né? Eu queria muito falar sobre essa mais típica, assim, que eu acho que é muito presente, que eu vivi muito, que me incomoda demais, né? Que eu acho que é como no universo masculino, principalmente antigamente, né? Eu já estou com 43 anos e eu acho que as gerações mais novas estão bem melhores nisso, graças a Deus. Mas, enfim, a minha geração e as anteriores mais ainda, tinha muito isso, assim, o homem. Eu até li um livro recentemente que eu adorei, não sei se vocês leram, chama O Que É Meu, do José Henrique Bortolucci, que é, puta, sensacional, porque o José Henrique, ele se formou em sociologia e o pai dele é caminhoneiro. Caminhoneiro, assim, de pegar a estrada mesmo e participou da construção da Transamazônica e tal. Então ele fala muito sobre essas questões, assim, até do caminhoneiro como um representante assim dessa masculinidade muito típica assim, né? O homem que é o trabalho e que tem toda a coisa masculina, viril e tal, não sei o quê. E, e ele fala sobre isso que seria uma espécie de gramática moral é, típica desses homens que divide o mundo em trabalhadores, que são as pessoas decentes, e os não trabalhadores, que são os vagabundos e tem todo tipo de defeito e, enfim, falha de Uhum. caráter. Então, muito assim, essa lógica masculina é muito do trabalho, né? Assim, você é força de trabalho, assim. Esse é o seu valor, que vai se ligar com tudo, né? A você não ter sentimentos, a frase tipo, o homem não chora, que é um grande dispositivo de não conhecer, sequer conhecer suas próprias emoções, né? E o seu valor ser medido por conta disso, por conta do desempenho e tudo mais, não importa. E você vai criar esses homens típicos, né? Por exemplo, a Inês Pedrosa também, que é uma escritora portuguesa, tem uma frase que eu adoro, assim, que ela fala que os homens têm um analfabetismo afetivo, assim, eu acho perfeita essa expressão, né? E eu queria muito falar sobre tudo isso. E aí isso tudo foi entrando no personagem. E eu falei, então tá, então ele é um homem, ele vai ser pai, ele vai ter um filho, ele vai ser filho, ele vai lidar com o pai dele,
essa questão da exigência vai estar dentro, então ele vai ser um pianista super exigente, ele vai medir as pessoas pelo desempenho delas, e desempenho ligado ao trabalho, né? Essa vai ser a régua dele, ele não vai ter outra régua na vida, né? Até por isso ele não vai enxergar o próprio filho, porque o filho não corresponde a esses ideais, e é isso que vai nortear, esse é o motor dele. E no meio disso, dessa exigência dele, dessa relação dele com o trabalho, ele foi ficando cada vez mais tirânico, assim, né? Porque eu falei, bom, então um pianista de música clássica, que ele é muito exigente, ele só mede as pessoas pelo desempenho, e para ele é central tocar, tanto que se ele não toca, a vida dele acabou. Nessa soma toda foi se desenhando essa figura assim muito insuportável mesmo, né? Que foi cada vez ficando mais exigente para que o trabalho fosse mais central na vida dele, para que de fato a amputação representasse o fim para ele, né? Ele não poderia ser aquela coisa, ele amputou a mão, mas agora ele vai dar aula para crianças então, de musicalização infantil e vai ser feliz. Não, ele tinha que ser a ruína. Então ele foi ficando mais monstruoso nesse sentido, né? Ele foi ficando cada vez é, mais focado no desempenho, e quanto mais foco nisso, todo o resto perde foco e todo o resto vai perdendo importância, e mais exigente das pessoas e tudo mais. Então, por isso que ele foi se tornando essa figura realmente insuportável, assim, porque enquanto personagem, de novo, eu acho que esse tipo de figura servia melhor para falar sobre esse tipo de coisa. Se eu quisesse falar assim, eu quero falar sobre o quanto o trabalho e a avaliação, a medida do seu valor enquanto força de trabalho é central nesse universo masculino, mas o personagem não se importa tanto assim com o trabalho ou com o desempenho. Não. Ele teria, para falar sobre isso, de novo, ele teria que ser realmente muito focado nisso, ao ponto de, tipo assim, se você não tem o seu trabalho para oferecer, né, você não vale nada. E aí Uhum. eu achei que no caso do Romulo ficou interessante porque não é só o trabalho no sentido do capital, do dinheiro, do cargo, mas é um trabalho artístico, que em geral é uma coisa que a gente valoriza e que a gente acha que Isso. pertence ao mundo das pessoas sensíveis e Uhum. legais e bacanas e Uhum. fofas, o que na verdade também é uma grande mentira, porque qualquer pessoa que tenha convivido com atividades artísticas sabe que, meu, tá cheio de gente canalha, tirânica, abusiva e todo tipo de coisa ruim nesses Sim. meios também, né? Uhum. Uhum. Eu acho que desmistifica também essa questão da arte, Uhum. né? Da arte como trabalho, né? Também, eu acho Uhum. que é Ou importante. como fonte de prestígio para muita gente, assim, né? Tem muita gente que o que Uhum. gosta, eu acho, na arte é o prestígio, cara, né? Sim, Não é a expressão do seu sim, sentimento e tudo mais, assim. sim. Muita gente sim, claro, né? Mas Uhum. muita gente Uhum. não, muita gente está lá para ser, né, assim, para Uhum. ser um carrasco dos outros, para ser um grande narcisista, etc, Uhum. etc, Sabe né? tudo, né? Aquilo que todo mundo Exato, pode. exato, exato. Um amado, né? Tem gente que vê muito assim, todos vão me amar, assim, né? Enfim, sei lá. Cabe. Ai, eu queria até voltar um pouquinho, porque me deu um estalo quando eu vi o Rafael dizendo da inadequação que foi ele estar com este romance e estoura a pandemia, né? Como se fosse um tema Uhum, que não tivesse receptividade. Mas, ao mesmo tempo, eu não li o seu romance, mas eu li o que a Andrea compartilhou com a gente, né? Um trecho, e eu ouvi uhum, você falando sobre o romance num outro lugar, lá no Curta. E aí eu pensei que tem tudo a ver com a pandemia, essa necessidade de controle e de perfeição, né? E de achar que você está ali dando as regras, que parece muito ser a pegada do Rômulo. E a uhum, pandemia vem questionando isso também. Então, acho que nesse sentido, você estava escrevendo sobre o que realmente estava na essência, né, das questões, não só individuais, mas do coletivo. E eu vejo que a gente ainda está nesse lugar, né, de tentar uhum. controlar o incontrolável. Então, Sim. por conta disso, acho que você deu assim uma sacada. Você estava muito alinhado com isso, não de forma óbvia, assim como você fez Uhum, com relação às suas questões biográficas, né, que elas passam por ele. uhum, Eu acho que subjaz essa questão mesmo do controle, dessa obsessão pela excelência, pela performance, ao invés de ter uma flexibilidade e
um outro entendimento da realidade, né? E eu acho que cada vez mais isso está acontecendo, né? Então, eu acho que está super atual. Essa é a minha experiência. E agora eu vou ler, claro, né? Uhum. Ah, obrigado, Fábio, obrigado. Então, eu acho que esses temas, assim, eles, eles estão sempre presentes, né, de alguma maneira, né? Então, é muito curioso, assim, eu até acho, é engraçado, eu acho que o timing dele foi muito ruim quando ele ficou pronto em 2019, né? Até, por exemplo, eu lembro de mandar para leitores beta, né, que a gente chama as pessoas que a gente tem proximidade, que você manda o original, Uhum. e, e imagina ler esse tipo de livro em 2020, por exemplo, né, que é o que os meus amigos estavam lendo. Cara, eu tive uma amiga escritora que ela me mandou de volta, ela falou assim, não consigo eu não consigo, depois que eu abri o jornal, se vocês lembrarem como era a nossa vida em 2020, 2021, todo dia, todo santo dia, a gente levava pelo menos um grandíssimo chute na cara quando a gente via as notícias. Se vocês lembram disso, assim, de você passar o dia assim, meio falando, meu, eu não acredito, cara, que isso está acontecendo e que as pessoas estão falando isso e que aconteceu mais aquilo outro, né? E aí ela falou assim, Mel, sei lá, eu vou ler tudo isso no jornal, vou ver essas notícias, e a hora que eu abro um livro para ler, eu tenho mais dessa coisa tirânica e monstruosa. Tipo assim, não dá, sabe? Dá um tempo para mim. Então, mas depois, quando aquilo, pelo menos o principal acabou no sentido, tipo assim, eu não acho que o bolsonarismo acabou, não acho que essa coisa toda acabou, né? Assim, acho que tá, tá muito evidente que não só ainda circula, como eu acho que vai continuar circulando. É uma coisa que a gente vai ter que continuar convivendo, né? Assim, acho que hoje em dia todo mundo tem voz, inclusive os extremistas de direita, os imbecis e tudo mais. Enfim, é o mundo de hoje. Mas eu acho que passado assim, o fim daquele governo, pelo menos assim, que a coisa teve pelo menos alguma ruptura, né? Eu acho que aí é o momento que o livro chega, né? Porque o livro chega em 2023, né? Eu acho que também é o momento que as pessoas agora falam assim, então tá, então agora que aquilo não tá mais nas notícias, eu quero olhar para figuras tirânicas e eu quero meio que entender isso, esse funcionamento, assim. Talvez eu, sei lá, agora eu quero poder olhar para o monstro sem que ele me governe, eu esteja tão subjugado por ele, mas tentar entender um pouco isso, assim, né? E por isso eu acho até, inclusive, esses livros começaram a ganhar espaço, a pediatra da André Del Fuego, do Meu Dor Fantasma, porque eu acho que as pessoas estão meio que querendo ver isso, até porque eu acho que a gente tem convivido com uma outra coisa que eu também não acho boa, assim, não é tão danosa quanto o bolsonarismo, claro, mas eu acho que a gente também caiu numa cilada, principalmente o campo progressista e de esquerda, do qual eu sinto fazer parte, que é querer uma asepsia social assim de muita perfeição, né? De que todo mundo vai falar os termos direitinho, todo mundo é aluno nota 10 e todo mundo respeita absolutamente todo mundo e todo mundo sabe toda a cartilhazinha de como seguir. E não é, a vida não é assim, né? A vida ela é mais caótica, assim, a gente não vai conseguir ordenar tão bem quanto eu não gosto de falar contra assim o politicamente correto porque soa como alguém da direita, né? Mas assim, mas isso que é o pior do politicamente correto, assim, sabe? Essa gana de querer organizar as coisas tão direitinho que tudo vai ter seu lugarzinho na vida e tudo vai ser perfeito e ninguém vai ofender ninguém e ninguém vai falar nenhuma expressão inadequada e todo mundo só vai usar expressões que contemplem absolutamente todas as pessoas. Não dá, cara, assim, também, sabe? Assim, a vida é um pouco mais caótica do que isso, né? Então, eu acho que esses livros, eles estão mexendo um pouco com essa coisa, né? De repente, por exemplo, o Dor Fantasma vai uma questão nesse sentido, e até uma questão médica, assim, cara, ele não vai... Eu acho que o termo PNE, o portador de necessidades especiais, não aparece nenhuma vez no livro, ou se aparecer, não é pelo Rômulo, né? O Rômulo vai falar em deficiente, o Rômulo vai falar que o filho dele é debilóide, vai falar essas coisas. Por quê? Porque eu acho que é importante, assim, a gente não ficar limpando tudo, porque essas coisas, elas existem, sabe? Assim, não dá também para fingir que não existe. Uma vez eu vi o Gonçalo Tavares falando uma frase que eu achei muito boa. Ele fala assim, essa gana de tentar limpar tudo e todos os termos serem tudo muito, né, é, Assépticos. assépticos, é você contar a história da Chapeuzinho Vermelho e tirar o lobo mal da história.
né? O lobo mau tem que estar lá, cara, porque assim, porque essas histórias elas estão para mostrar que os lobos maus existem, É, né? Os lobos maus estão aí, eles estão circulando, a gente está entre eles, não é uma coisa assim fora, né? E eu acho isso, enfim, acho que essas tensões elas fazem muito parte desse nosso tempo, né? E elas são importantes. Muito legal. É, Eli, você queria falar? Eu fui ao lançamento Sim, aqui em São Paulo, né, Rafael? sim. E Aliás, gostei obrigado. muito. E fiquei com uma indagação, Rafael. Eu acho que é um romance que a longo prazo ele vai receber, o personagem vai receber muitas análises psicanalíticas, eu acho, assim, muitas Uhum. explicações nesse sentido. Poxa. E eu passando pelo Rômulo, assim, com a minha formação em psicologia, em psicanálise, eu criei uma hipótese diagnóstica de neurose obsessiva. Aí eu queria As- as- perguntar se ele já ah, recebeu algum diagnóstico. Essa foi boa. cara, as pessoas vivem querendo dar um diagnóstico para ele, é incrível. Então eu sou mais uma querendo fazer isso. Porque tem uma negação radical da realidade, assim, que é Uhum, impressionante, que parece uma uhum, psicose, mas ao mesmo tempo ele não tem um surto com alucinações deles. É uma coisa sim, diferente, mas é uma negação tão radical. A uhum, necessidade de controle, a crueldade, né, relacionada ao controle. Era mais uhum. essa indagação, se ele já recebeu diagnósticos, e esse que eu acabei de dar, se ele já recebeu. É, cara, há uma esperança de que ele vai receber um diagnóstico agora, assim, numa espécie de concílio de psiquiatras e psicólogos, porque vai ter um clube de leitura de pessoas da psicologia e da psiquiatria, que Olha só, é um psiquiatra que comanda. Ele falou, cara, a gente vai levar o Rômulo como estudo de caso nesse clube de Ele leitura. é. gente. Que ótimo. Eu tô louco para saber o que vai sair desse negócio, Vai ser assim, aí em porque Portugal ou aqui no Eu Brasil? fechei, bati no na neurose Brasil, obsessiva. Eu quero entrar nesse grupo aí. neurose obsessiva, eu Lê vou, O Olha, Homem eu vou dos falar Ratos uma do coisa. Freud, O Homem dos Lobos, que são os casos de neurose obsessiva que ele estudou. Não sei se qual que é você o já. anterior, Eliane? O Homem dos Lobos, qual que é o anterior? O Homem dos Ratos. Pô, vou até anotar aqui, cara. Porque Vou ele lembrou Muito bom. demais. Freud teria pegado o Rômulo e colocado nessa categoria. Com certeza. Eu tenho uma confissão a fazer. Vai lá. Praticamente, não vou fazer diagnóstico do Rômulo, não, porque eu não vou. Mas eu Eu tenho que tô fazendo, dizer como é que personagem, não é antiético eu fazer. Tá liberado. eu vou dizer uma coisa para mim que eu tive muita dificuldade naquele Hum, trecho que a Andrea compartilhou com a gente. Eu uhum, tive imensa dificuldade de lidar com essa figura. uhum. Olha, agora a confissão geral, ó, já que a gente está aqui abrindo a alma, Abrindo o né? coração. Eu falei assim, gente, acho que amanhã eu não vou na sala do Rafael, não. Eu não Vou dar quero alguma falar sobre esse desculpa. cara. Eu me recuso a encarar, né? Uhum. Porque realmente, assim, é de uma crueldade, assim, quase que insuportável, né? Sim, sim, sim. E eu não sei se porque tem a ver com essa questão da paternidade, maternidade, né? E esse jogo dessa... Porque a crueldade dele, assim, nesse trecho, principalmente no trecho que foi compartilhado com todo mundo, que eu acho que é legal da Uhum. gente comentar, porque o pessoal deve ter lido, Uhum. não é uma crueldade só com a criança, né? Que é filho e tal, que tem uma questão ali de sangue que não é. Ele fala muito, né? O sangue dos castelos, aquela Sim, sim, coisa, sim, né? sim, sim, sim. Essa rejeição do sangue, né? Da paternidade, mas é uma crueldade em relação também a todos que estão em volta, né? E principalmente a Uhum. mãe da criança, né? Claro. Uhum. Então, assim, a gente está lidando, né? Eu tenho trabalhado muito com, eu estou fazendo uma adaptação, uma releitura, não sei como é que chama, uma recriação, talvez, Ok. uma chave completamente diferente
do Otelo, do Shakespeare. Uhum. E assim, eu estou muito mergulhada na figura do Iago, porque também tem essa coisa Uhum. desse mal Uhum. pervasivo, né? Esse Uhum. mal manipulador, esse mal Sim. que provoca uma violência extrema e tudo mais. Uhum. E aí, porque estou muito mergulhada nessa questão, eu tenho visto muita coisa, eu sei que Fabi também está muito mergulhada nessa questão do mal, né? Tenho lido Hannah Arendt, aquela coisa da Legal. cotidianidade do mal, a gente vai mergulhando nessa pesquisa, nessa análise, né, dessa natureza, dessa crueldade, né? E e é muito difícil. Então, assim, aí a gente assiste série, né? Se a gente pega, por exemplo, o, o Senhor dos Anéis, ai, esqueci o nome da série nova, mas enfim, essa Breaking série Bad, nova, Breaking Bad também é bem aí. Breaking Bad. Então, assim, é uma coisa assim muito. A série nova é The Rings of Power. Rings of Power, obrigada, Vera. Então, essa figura do Sauron, né? Esses seres absolutamente cruéis, manipulativos, né? É Uhum. muito difícil. Então, eu tenho que dizer que foi Ai, punk, não foi Aham. fácil encarar Sim. o Rômulo. Não, Não ele é é uma. fácil encarar o Eu Rômulo. acho ele uma figura assim muito cruel Ele mesmo te assim. fez mal, Rafael? Cara, é, sim, não, assim, é meio difícil para mim assim falar sobre a escrita, até porque em primeiro lugar eu procuro ter uma conversa bem honesta assim. Eu não chego com aqueles papos de o personagem, não sei o quê, vai vive, sei lá. É, mas sim, né? Quer dizer, eu passei muito tempo lidando com uma personagem que realmente é monstruosa. Para Hum, mim, tem um outro lado que é tipo assim, então tá, mas pelo menos eu tô lidando com um monstro, assim, sabe? sim. Eu tô num ambiente que para mim é ficcional, então até essa questão do controle, né, que a gente estava falando agora. Tá, aqui eu controlo, né? Aqui o Rômulo não atravessa uma rua se eu não quiser, né? Uhum, Então para mim isso tem algo de terapêutico, assim, uhum, num sentido uhum, muito livre da palavra mesmo, né? uhum. Então é bom, assim. Mas, claro, assim, é meio estranho lidar com uma figura, assim, que eu sei que está mexendo em coisas que são difíceis, que são difíceis para mim. Às vezes não, Uhum. assim, né? Às vezes por eu não viver aquilo, é um pouco o lugar que eu acho que eu consigo até vai ter uma situação confortável e cômoda para ir. Por exemplo, eu não tenho filhos. Então, quando eu escrevo sobre uma relação tão complicada com o filho por um problema de saúde, né, que como o filho dele tem, e que eu sei que, por exemplo, se alguém lê aquilo e passar pela mesma coisa, talvez bata de uma forma muito mais difícil, mas eu acho que como ficcionista é um lugar que eu posso ir, sabe assim, e que eu contribuo mais, na verdade, indo do que se eu ficar me pedindo e falar, não, mas eu não vivi isso, mas vai, de novo a coisa do politicamente correto. Não, claro, eu Ah, concordo mas se alguém plenamente. A viver gente tem que dar isso, vida vai para esses ficar. caras. Eu É, acho que na tem, ficção, sabe? de preferência. Exato, A exato. preferência na ficção. Mas Nossa, eu para te mim tem. pergunto porque, às vezes, esses personagens que eu mesma, às vezes, crio, me assombram, Uhum, sabe? uhum, uhum, Porque a gente uhum, não sei, pelo menos comigo é assim, né? A gente não uhum. imagina que a gente consiga criar uma criatura, Tão nossa, detestável. um tal requinte de crueldade, Uhum. né? Que aquilo, de certa Sim, forma, sai da gente. Você fala, nossa, da sim. onde que saiu, né? É uma coisa Sim. um pouco impressionante, mas, Sim. enfim. Vera, É. você queria falar? Só uma coisa, só que a Ah, Helene pode. perguntou, a coisa da coisa que eu acho importante, assim, também, dessa crença, né? A pessoa que acredita no negócio, apesar daquilo não ser verdade, ela fica atrelada àquilo. Eu acho que isso também é um tema, assim, que foi muito importante para mim e que isso eu vi crescer muito enquanto eu escrevia, e principalmente enquanto eu reescrevia o livro, que foi ver isso, assim, foi ver o quanto as pessoas, principalmente nos últimos anos, acho que com os recursos das redes sociais e das bolhas, né, como você consegue, de uma certa forma, customizar o mundo, né, assim, que você não enxerga, o quanto as pessoas começaram a conseguir viver
uma espécie de realmente insanidade, no sentido de que, tipo assim, eu consigo montar para mim um mundo hoje em dia, se eu quiser. Vídeos de acampamentos bolsonaristas, eu não sei o quanto vocês acompanharam, assim, mas assim, você consegue acreditar que está acontecendo toda uma coisa que não está. E você fica lá, tipo assim, não, olha, e eu digo, eu estudei um pouco esses acampamentos, infelizmente, porque eu escrevi um conto sobre eles depois também para uma revista daqui de Portugal, e você vê o quanto as pessoas começam a criar certas realidades, assim, então elas se isolam num lugar, elas vão lá no acampamento, elas ficam com pessoas que pensam igual a elas, e elas começam a, tipo, produzir notícias ou pegar notícias e produzir um ambiente, por exemplo, em que aquilo funciona da mesma maneira que funcionam as outras notícias para a gente, porque de certa forma tudo isso é muito virtual, né? Quer dizer, mesmo as notícias que a gente fala assim, não, isso aqui é o verdadeiro, a gente não está vivendo elas, a gente está vendo pela TV, pelos jornais, tudo mais. E essas pessoas começaram a fazer isso. Então, por exemplo, eu lembro de ver vídeos assim nesses acampamentos em que eles falam assim: olha aqui, uma fonte lá da Itália garantiu. O Alexandre de Moraes vai ser preso amanhã. Já saiu o processo contra ele, ele já está condenado. Amanhã a Polícia Federal vai na casa, vai prender ele e todo mundo comemorava, como se aquilo fosse um fato. As pessoas viveram isso, elas tiveram a experiência de ter a condenação daqueles que elas queriam condenado, quando não corresponde em nada aos fatos, né? Mas eu acho que isso é um exemplo mais extremo, mas de como isso foi crescendo, como as pessoas se apegam mesmo a certas crenças assim, e tocam a vida delas conforme essas crenças, né? De fato, assim. Até a coisa do Rudolf Fantastique, que seria uma peça supostamente intocável no livro, né, de Liszt. Eu lembro que essa lenda corria assim, entre nós da música. Assim, todo mundo falava assim: tem uma peça que o Liszt compôs, que só ele tocou quando ele era vivo, e depois que ele morreu, ninguém mais conseguiu tocar. Eu acreditava nisso quando era garoto, mas enfim, não existia internet, não existia nada. Mas eu comecei a pensar: pô, e se a gente tivesse uma pessoa que realmente continuasse acreditando nisso? Como, por exemplo, eu vejo que, sei lá, meu pai, que faleceu esse ano, tocou a vida dele inteira acreditando em certas verdades que ele ouviu quando ele era garoto ou muito mais jovem, e ele nunca foi atrás de questionar, assim, verdades talvez meio tolas, mas essas lendas urbanas, assim, que se você perguntasse para ele no começo do ano, que ele estava vivo ainda, ele ia confirmar. Ele falou: não, é verdade. É verdade que pessoas que têm o vírus HIV, que obviamente ele chamaria de aidéticos, pegam o sangue delas e colocam nos ketchups das lanchonetes para contaminar as outras pessoas. Ele acreditava nesse tipo de coisa, sabe, assim. E você fala: pai, não faz o menor sentido isso aqui, né? Assim, tem mil coisas que contradizem isso. Mas ele ouviu e ele acreditou, e ele seguia tocando. E seguia não comendo ketchup de lanchonete se fosse naquele frasco, assim, sabe? Só se fosse o de sachê fechadinho. Então, esse tipo de coisa, e depois, sei lá, os bolsonaristas acho que levaram isso, os trumpistas, né? Tipo, os imigrantes comem cachorros e comem gatos. E, tipo, as pessoas acreditam, cara. Tem gente que vai jurar que viu o vizinho mexicano dele matando um cachorro e fazendo churrasco, sabe? Assim, então, esse tipo de coisa que eu pessoalmente acho que realmente coloca em xeque as definições de sanidade e loucura, assim, sabe? Demandam revisões do CID-10, cara, assim. Com certeza. Eu acho que o CID-10 vai ter que ser muito revisado nos próximos anos, porque, Com cara, assim, certeza. porra, É né? isso mesmo. Rafael, Oi, olha, eu sou a Vera, não sei oi, falar Vera, tudo bem? bonito, Eu também Ai, não, como vocês estão parece. mas percebendo. deixa eu te falar, eu não sabia absolutamente nada de você, nunca ouvi Uhum. falar do teu nome, Isso não é nunca bonito. ouvi falar desse livro e estou apaixonada por você. Eu Oh, ficaria obrigado. horas e horas e horas e horas te ouvindo. Você é um Ah, obrigado. tratado e é a prova viva que a análise funciona. É uma coisa assim, eu tô A Vera apaixonada. também é psicóloga, viu, Rafael? Ela é médica e psicóloga. Ah, legal, boa. Eu tô apaixonada por você. Eu quero comprar teu livro, eu quero ler. E eu adoraria, como a Eliane falou, participar desse grupo de psicólogos e psicanalistas e psiquiatras, se a gente puder Uhum. entrar para ouvir e Pô, eu vou souber ver. quando é.
Uhum, Se uhum, você puder depois consultá-los, porque aí eu leria o livro antes, até para uhum. poder, obviamente, porque assim, você é de uma inteligência e uma capacidade de elaboração. Não vou falar do livro porque eu não li o livro, mas eu estou até imaginando porque eu li a pediatra, né? Mas Uhum. é uma coisa de louco. É assim, Ah, você é obrigado. apaixonante mesmo. Não vou falar mais, mas acho que posso falar por quase todos aqui. Eu estou assim embasbacada de ver como que um jovem da música, né? Que como você contou um pouco da tua vida, adorei conhecer a tua vida. Eu acho que é por isso que também mexeu comigo, né? E como que você transitou para chegar nessa, não sei se eu seria ousado falar, maturidade em todos Ah, os sentidos, obrigado. né? Uhum, Olha, obrigado. pronto, acabei. Ah, Parei de falar, obrigado. mas quero ler sim, e foi um prazer essa hora e meia aí que nós estamos conversando, de poder conhecer uma pessoa tão interessante nessa vida. Ah, muito obrigado. Pô, falou bonitíssimo. Não Eu sou é? suspeito, né? A pessoa foi elogiado, mas enfim. Obrigado, obrigadíssimo. Ai, Cidinha, você. Oi, tudo bom? Tudo Ah, Oi. bom, filho? então, eu queria dar parabéns para o Rafael, não só pelo livro, mas pela trajetória toda. Eu lembro de ter encontrado o Rafael discutindo Dor Fantasma no encontro da Associação Brasileira de Escritores, lá na Biblioteca Alceu, lembra? Sim, 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 E naquele sim. momento você falou que estava pensando em mudar para Portugal. Então, parabéns, Uhum. uma proposta sua que dá certo, que você faz, e Que muito legal. legal. Ah, Mas obrigado, filho. a minha questão agora Uhum. é assim, é que eu tenho um amigo que assim adorou o Dor Fantasma Uhum. e indicou ele para vários clubes de leitura que a gente participa. Legal. E eu acho que até que ele te convidou uma vez para ir num, mas teve um problema de agenda, acho, uma coisa assim. Mas assim, a minha questão é que eu estava recomendando para esse amigo ler um livro com um personagem totalmente obcecado. E de repente eu me assustei que eu coloquei no mesmo para explicar para ele o que era o livro. Eu falei assim: você gostou tanto do Dor Fantasma, gostou tanto do perfume, Uhum. esses protagonistas super obcecados, então você talvez goste de ler também Perder o Juízo, da Ariana, que saiu agora da Argentina, Ariana Harwitz, Aqui. e que também tem um personagem tão obcecado. E agora, de repente, eu pensei assim, mas eu estou pondo no mesmo lugar, na mesma prateleira, três livros que acho que não são muito parecidos. Aí eu falei, eu vou te perguntar como é que você enxerga isso, faz sentido para você ou não? Essa relação entre os três livros ou a coisa de ser obcecado? Dizer, sim. A Eu, relação eu- entre os três livros, eu acho, né, Cidinha? tá. O da Adriana eu não li, Cidinha, então eu não saberia dizer, né? O perfume eu li já faz uns anos, assim, eu lembro de ter gostado, e eu acho que tem relação, sim. E é engraçado, porque, por exemplo, para mim, eu sou o tipo de pessoa. Tem gente que gosta de, tipo assim, ah, eu vou escrever um livro, então não vou ler mais nada para não me influenciar. Eu acho isso uma bobagem, assim. Eu sou o contrário. Quando eu vou escrever uma história, eu procuro ler o máximo de coisas possíveis que possam servir de referência para mim, assim, para alimentar a história que eu estou escrevendo, né? E eu lembro que quando eu estava, principalmente quando eu estava escrevendo, né, o do Fantasma, eu peguei vários livros que eu achava que teriam relações, né, com Rômulo. E é curioso porque a gente, por exemplo, muitas vezes são citados, inclusive para mim, assim, gente que pergunta, né, ah, você gostou do Dor Fantasma? Lê esse, ou o Dor Fantasma me lembrou aquele outro livro, ou tal coisa. Em geral, são as coisas mais superficiais, por exemplo, fazem muita relação do Dor Fantasma com outros livros que têm personagens músicos. Falam muito do Náufrago, do Thomas Bernhard, da Pianista, da Eufride Jelinek, que são livros que eu li, são livros que têm uma relação com o The Fantasma, de fato. Mas, por exemplo, um dos livros que eu li, que eu acho que mais, assim,
se ligaram intimamente com o Fantasma, principalmente com o Rômulo, é o Moby Dick, por causa do Wahhabi, da obsessão dele com a baleia, Moby Dick, né? Assim, para mim, o Rômulo tem muito mais a ver, a relação dele com a peça que ele quer tocar tem muito mais a ver com a relação que o Wahhabi tem com matar, caçar Moby Dick, do que com outros pianistas, né? E aí eu acho que entra essa coisa mais do subterrâneo mesmo, né? Então sim, eu acho que personagens obsessivos dizem mais sobre o Rômulo do que personagens pianistas. Se você tiver um personagem que é pianista, mesmo que toque Liszt, mesmo que toque o mesmo repertório do Rômulo, mas não sinta, não tem uma relação afetiva com aquilo, de sentimento com aquilo, que é a mesma que o Rômulo tem, e eu acho que a relação que o Rômulo tem com a peça do Liszt é a mesma que o Wahhabi tem com a Moby Dick, que é a mesma que eu não vou lembrar nem a pau o nome do personagem do perfume, mas que ele tem com aquela coisa de, sim, eu quero tanto esse perfume, eu quero tanta perfeição desse perfume, que isso justifica até que eu mate pessoas para isso, se for preciso. Eu acho que isso tem mais relação, está mais intrinsecamente ligado do que a coisa superficial, assim, né, de ser piano, ser músico, que mais me importa. Então, sim, assim, eu acho que faz todo sentido. E já fico até curioso por esse livro da Adriana, que aliás eu não li nada, sou super curioso pelo trabalho dela, assim, eu tenho um livro dela, aquele Degenerado, né, que é aquele livro que estou sempre assim, pô, agora eu vou ler esse, mas aí vem alguma coisa que me obriga a ler outra coisa e eu acabo lendo outra coisa, mas sim, eu acho que sim, acho que essas relações são muito, muito, muito fortes, né. Aliás, só dá um oi, eu vi que a Denise está aí agora, Denise. E aí, Dê, tudo bem? Só apareceu agora na minha tela, que não sei se entrou agora, mas... Ariana Harvitz, exato. Olha só, Simone, eu vou deixar você falar. Infelizmente, eu vou ter que fechar, porque a gente já está no horário, né? Já são 5h30 aqui, sei lá que horas aí estão em Ah, Portugal, tá? Mas pode falar, Simone. deixa eu Posso ver o falar? horário aqui. Peraí, não, ainda temos aqui alguns minutos. Estou no mesmo caminho. O que você está bebendo, Rafael? Mostra aí o rótulo. O relógio ainda tem alguns minutos disponíveis aqui, se quiser. Ah, legal. É um alentejano de mercado mesmo. Ai, adoro Alentejo. Adoro vinho do Alentejo. É um vinho nacional, né, Rafael? Exato, exato. Eu sou vinho. Eu valorizo a cultura do país. Valorize o produto. Isso. Olha só, deixa eu te dizer. Meu nome é Simone, eu sou médica e sou escritora Boa. também. Ah, E legal. assim, eu fiquei realmente impactada. Eu não conheci, não li, não tinha lido seu livro, eu li esse capítulo que a Fabi encaminhou pra gente. Eu fiquei Uhum. encantada e assim, amei a sua narrativa, adorei, vou ler o livro inteiro. Ah, O que obrigado. parte mais me tocou é que eu tenho um filho com paralisia cerebral. E quando eu li o seu Ah, texto, eu falei assim, não, não é possível, acho que o Rafael também deve ter um filho com paralisia cerebral, porque foi tão uhum, impactante assim para mim ler, sabe? uhum. E é aquela coisa que a literatura realmente faz a gente se identificar sempre, né? Assim, tem alguns livros que marcam. E esse seu livro é o livro que eu vou ler, né? Outra coisa foi quando você disse a questão de você, no início, ser músico e as pessoas sempre acharem, te associarem a você é um músico que escreve, né? Uhum, Eu passo isso agora assim, ela é uma médica que escreve. É uhum, difícil você ser reconhecido e levarem você a sério, porque as pessoas querem realmente te encaixar em algum lugar, né? Então, uhum. assim, como eu sou médica, ninguém admite. A primeira coisa que eles falam, você vai largar a medicina? Eu falei assim, gente, eu não preciso largar a medicina para ser escritora. Não Muito faça pelo isso, não contrário. faça isso. Não, muito pelo contrário, a medicina me traz tanta Sim. narrativa, assim, eu convivo com tanta gente, eu escuto tanta história que, assim, é uma fonte de inspiração para mim, né? E eu adoro o que eu faço. Então, Uhum. assim, me chamou muita atenção essas duas coincidências, né? Eu vou ser breve porque a gente já está no horário. Tanto do seu livro ser um tema que foi muito tocante. Meu filho hoje tem 18 anos, então eu já vivi tudo isso, todo esse momento aí na UTI. Aliás, meu segundo livro fala um pouquinho sobre isso também. Uhum. E, e outra coisa é essa dificuldade das pessoas sempre te encaixarem num lugar que você não quer estar totalmente, né? Achei muito interessante. E parabéns, realmente adorei te ouvir. Foi muito Ah, bom. obrigado. Pô, Eu tive na obrigado. Flip, mas infelizmente eu não encontrei com você lá. Eu acho que eu estava em outros lugares.
Poxa, eu né? fiquei muito na Casa Portugal lá na Flip, porque eu fui a Ah, convite sim. deles, né? E eu fui uma Aham, espécie de curador lá com o José Luiz Peixoto. Então a gente ficava sim. muito preso lá. E quando eu não estava preso lá, era justamente o momento que você, então agora eu quero ir, né? Tomar minha Jorge Passear. Amado, Com pelo amor de Deus, certeza. né? E Com aí, certeza. então assim, então acabou que, por exemplo, no resto da programação eu nem apareci, nem soube o que Sim. aconteceu, nem nada, né? Aham. Ah, foi Mas legal que ótimo. você foi. É muito boa, né? Mas eu adoro Foi. lá. Foi muito E, bom. mas sim, eu acho que tem essa coisa, né? Sempre, né? Por exemplo, você provavelmente vão sempre te perguntar, mas o que você escreve tem a ver com a sua profissão, Sim. é do ambiente É. médico, são casos Uhum. que você viveu, que você É, pois atendeu, sempre tem isso, sempre tem, né? sempre tem isso. E sempre vai ter, eu não sei, tipo, sei lá, acho que parte assim disso eu acho que faz parte assim e é a gente ficar conversando falando É, não é, vivi, eu não tenho blá, blá. sim, Porque assim de fato, né, eu acho que ninguém tem um mapa do mundo inteiro assim, a gente está procurando mapear as coisas, né, assim a nossa ignorância é vastíssima sempre, sim. né, então assim a gente mesmo também procura com as outras coisas, né. A gente Uhum. se depara com o desconhecido, a primeira coisa que a gente quer é falar assim, mas o que que é? Onde eu É, ponho isso na minha gaveta, é, né, aqui sim. no Windows da minha cabeça, onde eu ponho isso que você faz, né? Então, eu também acho que a gente pode ser um pouco generoso com as pessoas É, com que certeza. pedem isso da gente, né? É, Mas, ao mesmo tempo, essa tensão de você o tempo inteiro falar, é, não, peraí, não é assim, né? Assim, vai além disso. Então, olha, sim. eu vou te explicar, eu não preciso te dar uma bronca, não preciso te dar uma chinelada, mas eu vou desenhar o meu lugar e principalmente eu não vou me colocar no lugar que esperam de mim só porque Isso. esperam, né? Eu acho que isso é o mais importante, assim. Isso é mais, eu acho que isso é o mais importante, porque antes, no início, eu ficava até com vergonha de dizer que eu escrevia, sabe? Eu não falava para as Sim, sim, pessoas que eu sim, escrevia. sim, Até eu sim. assumir e conseguir falar, ah, também sou escritora, demorou, sabe? Pô, que Mas bom que agora você eu já consigo. assumiu. Boa, boa, Agora eu boa. já consigo. Boa, e eu espero que você goste do livro, assim, né? Nossa, com certeza. O E- início já é maravilhoso. Ele te que prende já bom. da primeira frase, né? É Ah, muito obrigado. bonita a forma que você escreve. Obrigado, obrigado. Eu fico mais preocupado, assim, quando alguém fala assim, eu tenho um filho com paralisia cerebral. Eu fico, tipo, me acende o Ah, alerta, assim, pô, será que eu falei alguma besteira? Agora ficou sério, né? Mas, assim, não. eu me esforço, assim, eu fiz o dever de Sim, casa, eu estudei, blá, 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 claro. blá, o que não me livra de ter cometido, de fato, alguma besteira. Mas também é bom quando as pessoas, de novo, também se abrem. Eu lembro que o Rebentar, por exemplo, que é de uma mãe de filho desaparecido, né? Eu pensava muito sobre isso, assim, eu falava, cara, Uhum, pode que falar que for, assim, eu lembro que na época tava aquela uhum. coisa toda do lugar de fala, Sim, ainda. eu fiz mesa em universidade, Uhum, que veio lá aluno uhum. falar, mas você é homem, você escreveu um livro sobre Aham, uma mãe, lá, lá. Eu falei, cara, isso tudo não tem problema, assim, é. se um dia a mãe de um filho desaparecido chegar para mim, apontar e falar assim, você não tinha o direito de escrever essa história, você não sabe Sim. o que que é isso, aí eu ia ficar mal, assim, sabe? Mas Ô, felizmente Rafael, mas você não está fazendo um tratado também, é ficção. As pessoas têm que ter é, isso na cabeça. Isso é ficção, mas né? mesmo assim, né? Você Ele fala, pô, mas é, essa é a chinelada que eu não quero é, levar, assim, né? aham, Mas aí aconteceu o contrário, porque eu tive uma uhum. mãe, inclusive de um caso famoso no Brasil, que ela veio para mim falou, cara, li seu livro por acaso e que bom que você escreveu, sabe? Assim, aí eu acho que vem essa coisa, tipo assim, eu tenho uma competência mínima, no mínimo técnica, para, tipo assim, eu sei montar uma história, eu sei escrever, eu sei trocar Ah, uma palavra imagina, para a outra, modéstia. blá, 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 blá. A Então, modéstia, eu né, acho Fabi? não, mas eu acho que é meio esse lugar, assim, e eu acho que é É, assim que a gente vai conseguir conversar, sabe? Assim, é, porque, por exemplo, é o que você falou, não é um tratado. Se alguém me é. chamasse, se alguém amanhã falasse assim, ô Rafael, você escreveu um livro que você fala, você não quer escrever um tratado para a gente? Eu vou falar, Uhum, não, eu não sei fazer isso, eu sei fazer uhum. ficção, É, né? exatamente. Assim, que de uma certa forma, do ponto de vista do conhecimento técnico específico dessa área, demanda Uhum, muito menos, né? Então, enfim, acho que esses diálogos são bons, assim, né? E a gente uhum, tem que encorajar a compreensão desses lugares, assim, né? De saber que, tipo, olha, pô, essa pessoa sabe mais do que eu nesse aspecto, mas naquele outro, aquela outra pessoa sabe mais, eu sei um pouco mais e tal, e a gente vai somando, né? Assim, também tirando acho que essa ideia quando a gente tem de como se
uma pessoa rouba o lugar da outra, uma pessoa não rouba o Uhum. lugar da outra, uma pessoa soma o lugar da Uhum. outra, Sim, né, em claro. geral, né? Então, Sim. enfim, é E uma isso. coisa que é importante sempre lembrar, né, é que a ficção tem as suas regras, né? As Uhum. regras da ficção, elas não são as regras do mundo natural, Sim. vamos dizer assim. Sim, Me sim. lembro, só para terminar, né, me lembro que há um tempo atrás, eu não sei se vocês já viram aquela minissérie, ela já é um pouco antiga, acho que de 2020 ou 21, aquela minissérie sobre aquela moça judia ortodoxa que foge, né? Ah, Ah, sim. nada Nada ortodoxa. ortodoxa. Muito Nada bom, ortodoxa. muito boa É, essa Muito série. boa, muito muito boa. linda. E eu vi um comentário, eu adorei, assim, achei muito boa. E eu me lembro de assistir uma palestra, uma discussão entre especialistas, inclusive sobre ortodoxia judaica. E um dos comentários, uma pessoa, um crítico de cinema bem conhecido até, dizendo assim que a minissérie não era realista porque a temporalidade dela nunca poderia ter acontecido daquela forma, né? Imagina que uma pessoa ortodoxa ia sair num prazo tão curto de um dia, dois, não me lembro, uma semana, e no dia seguinte já ia estar usando calça comprida e procurando, enfim, um outro parceiro, etc. É tão absurdo esse tipo de crítica, porque é exatamente Exa- isso que eu tô falando. A ficção tem as suas regras. Não dá para você fazer Exato. um filme na mesma temporalidade da vida humana, da vida real, né? Uhum. E isso nada mais é do que a intensificação do sentido e do significado, né? Que esse também é uma das funções da ficção, né? Então a Uhum, gente, claro. os ficcionistas, não têm a obrigação de fazerem tratados, né? Sim. E E a é gente melhor da respeita. literatura é a liberdade que a gente tem para escrever, né, gente? Isso é o melhor de Exato. tudo, né? Exato, Exatamente. é. E para Não, é criar engraçado. um mundo Eu, novo, eu, de Um mundo, preferência. exatamente. exato, né? Porque, É, tipo assim, se você for escrever um negócio com a temporalidade do é, mundo real, pelo amor de Deus, assim, é, insuportável, né, cara? É, Assim, é. Rafael já pensou, já pensou? O Rafael tá falando, nossa, o tempo que a gente gasta lendo um livro ia gastar a vida inteira, né? É. Porque, afinal de não, contas. só eu vou falar muito rápido porque eu sei que o tempo está aí meio avançado, mas teve um outro clube de leitura que eu fiz assim online e apareceu uma figura reclamando, porque tem uma cena mais pro final do livro, assim, sem querer dar muito spoiler, em que o Rômulo tem um problema na universidade e ele passa por um processo para ser desligado da universidade pública, né? Ele é um professor da universidade Uhum. pública. E o cara veio questionar assim, o processo, falou, não, o processo não é assim que funciona, o processo é não sei o quê. Lá. Eu falei, cara, mas você escreveu um processo do jeito que ele é no livro, É, pelo amor de Deus, essa é a coisa mais chata do universo, assim, né? claro, Ele ia com falar o certeza. quê do processo do Kafka, então, vou falar. Pois é, então, né? Assim, fora. Não, você imagina assim, olha, agora entra Não é assim um processo na vida o lado real. entrou com uma petição, tá aqui a petição inteira, na íntegra, no livro. Você fala, pelo amor de Deus, né, cara? Vamos ler É Não. isso, né? muito bom. A gente vive num mundo da referencialidade muito forte, né? É, É é, muito difícil a é, gente explicar a ficção para algumas pessoas. Mas olha, é. gente, eu vou pedir licença para a gente terminar. A Fátima deixou aqui uma mensagem super bonita, depois eu te mando, Rafael, porque é Ah, longa, não obrigado. vai dar tempo de ler tudo, mas ela disse que ficou Hum. muito impactada com seu livro, ficou muito feliz de te ver. A Ah, que gente também bom. fica, viu? A gente está Hum. longe, mas está perto, né? Eu acho que uma Uhum, das lições desse mundo pós-pandêmico, né? Que essas distâncias elas são muito menores do que a gente pensava que eram, né? uhum. E queria te agradecer demais, dizer que é uma delícia te escutar e uma delícia também acompanhar aí a tua trajetória, tá? E, enfim, agradecer muito aí o fato de você estar aqui, em nome do Genan, em nome de todos que estão aqui participando, viu? Pô, agradeço demais, Fabiana. Assim, é aquela coisa, né? Assim, cara, pô, dá vontade de ficar muito mais tempo, assim, Com conversando, certeza. ainda mais com pessoas que Volta! volto, Volta! A hora que claro, você publicar o romance novo, você volta também. Se você quiser volto, falar dos contos, claro. você volta também. Uhum. Sim, pô, Aqui a gente a professora está em Fátima, né? casa. Fiz uma disciplina com ela, você, fiz com você, a gente se conhece, a Eliane, a gente se conhece, né? A Eliane escreve também, estava no lançamento. A Denise, uma grande amiga já de anos, assim, tanta gente aí que eu vi que
que eu conheço, né, cara, que dá vontade de falar assim, pô, tão difícil, né, a gente se conectar, assim, realmente sentar e falar, não, vamos lá de verdade, Vamos tomar um vamos vinho, vamos sair, conversar, né? vamos tomar um vinho, vamos conversar, assim, e é sempre tão pouco tempo, vocês estão um pouco, né? Então, Uhum. pô, fico super, super feliz mesmo, obrigado, assim, Obrigada a e você, agradeço viu? demais mesmo, assim, da Muito minha bom. parte, fico super feliz e espero que vocês tenham gostado aí. Um abraço virtual para você, Rafael. Um abraço para Outro, todos todos, também. Boa noite. Agora Foi obrigado. muito sim, bom. boa noite Boa para noite, você. sim, sim. Boa noite para todos. Obrigada a todos pela participação. Foi uma delícia, viu? Um Que beijo. ótimo. Obrigado, Tchau. gente. Beijo. Tchau. Grandes beijinhos. Isso. Beijinho apertadinho. Beijinho apertadinho para todos. Tchau, Um beijo pessoal. para Boa noite. Tchau, vocês. tchau. Tchau, gente.